Capítulo 5. O Evangelho proferido e entregue. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 4. No texto acima, aprendemos duas importantes verdades sobre o Evangelho. Primeiro, não foi o resultado de uma invenção humana, mas de homens movidos pelo Espírito Santo. Logo, ele carrega a plena autoridade da Escritura como uma mensagem soprada por Deus. Segundo, foi uma mensagem entregue de uma vez por todas aos santos, e cada geração de cristãos é responsável por transmiti-lo inalterado para a geração seguinte. Um Evangelho entregue. Quando o apóstolo Paulo escreve que ele recebeu o Evangelho, ele está reivindicando uma revelação especial. Ele não fabricou a mensagem, nem a tomou emprestada de outros. Ao contrário, veio até ele por uma revelação extraordinária de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo descreve sua experiência em mais detalhes. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O propósito de Paulo, ao relatar essa experiência singular, é demonstrar que seu evangelho tem origem divina. Ele não estava escrevendo para exaltar a si mesmo, ou sugerir que seu evangelho fosse de alguma forma diferente daquele dado aos demais apóstolos ou à igreja como um todo. Com efeito, mais adiante, na mesma carta, ele diz que entregou seu evangelho àqueles que tinham grande reputação na igreja de Jerusalém, e que eles nem o corrigiram, nem acrescentaram nada a seu entendimento. Paulo pretende mostrar com tudo isso que há somente um único evangelho verdadeiro. Este nasceu no coração de Deus e foi entregue para a igreja pelos apóstolos. É uma palavra eterna e imutável que transcende tanto o tempo como a cultura. Não deve ser modificado ou adaptado para agradar os paladares de diferentes culturas ou épocas, mas deve ser considerado com a mais alta estima como uma verdade absoluta e imutável. Por essa razão, nós, que nos tornamos recipientes e despenseiros do Evangelho, devemos aprender a lidar com ele com grande cuidado e até mesmo temor. Judas, o meio-irmão do Senhor, exorta-nos a batalhar diligentemente por essa fé evangélica, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o apóstolo Paulo nos admoesta a guardá-lo como um tesouro a nós confiado. Ele chegou até a pronunciar uma maldição sobre qualquer homem ou anjo que por qualquer motivo alterasse o seu conteúdo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Cada geração de cristãos deve compreender que um evangelho eterno lhes foi entregue. Como despenseiros, é a nossa incumbência preservar o evangelho sem adições, subtrações ou qualquer tipo de modificação. Alterar de qualquer forma o evangelho é trazer uma maldição sobre si e transmitir um evangelho corrupto para a próxima geração. Por essa razão, o apóstolo Paulo alerta o jovem Timóteo a tomar cuidado com as verdades que lhe foram confiadas, prometendo-lhe que, assim fazendo, ele garantiria tanto a própria salvação como a dos que o ouvissem. Nós que recebemos o Evangelho temos a temível obrigação de entregá-lo com toda a sua plenitude e pureza apostólicas. Essa obrigação não é somente para com Deus, mas também para com a nossa própria geração e a que virá. O apóstolo Paulo declara à igreja em Roma que ele era um devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De forma similar, nós também somos devedores a todos os homens viventes e às incontáveis gerações que virão, a ponto de, se assim não procedermos, sermos inimigos da cruz de Cristo, pedras de tropeço no meio do reino e culpados pelo naufrágio da fé de muitos. Como ministros do Evangelho, uma confiança foi depositada sobre nós que é tão terrível quanto maravilhosa. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é competente para tal tarefa? Conhecer a seriedade da nossa incumbência nos permite ser diligentes em nos apresentarmos aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar,
que manejam bem a palavra da verdade. Imitemos Esdras, o escriba, que tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Sigamos o exemplo dos sacerdotes piedosos que Deus honrou por meio do profeta Malaquias. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Há algo pior que permanecer em silêncio, enquanto os perdidos deste mundo correm impetuosamente para o inferno: o crime de pregar o evangelho diferente do que aquele passado aos santos. Por essa razão, devemos evitar o evangelho do evangelicalismo moderno, pois é um evangelho aguado, entalhado pela cultura e truncado. Um evangelho que permite aos homens agarrar-se a uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, a professar conhecerem a Deus, negando-o, entretanto, por suas obras, e a chamar de Jesus de Senhor, Senhor, enquanto não fazem a vontade do Pai. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho, mas pior desgraça nos virá se o pregarmos incorretamente. Um Evangelho devidamente entregue. A lei do Antigo Testamento contém muitas proibições com relação às misturas de toda sorte. Quando dois tipos de coisas são misturadas, suas distinções se embaraçam e ambas se perdem. O mesmo pode ser dito do Evangelho. O Evangelho é tudo no cristianismo e nas Escrituras, mas nem tudo no cristianismo ou nas Escrituras é o Evangelho. Cura física, um casamento saudável e o cuidado providencial de Deus, mesmo fundamentados e fluindo do Evangelho, não são o Evangelho. É algo muito perigoso para o ministro pensar que tudo o que ele pregar é o Evangelho de Jesus Cristo, ou que tudo em seu ministério possa ser chamado de ministério do Evangelho. O Evangelho é uma mensagem bem específica nas Escrituras, e este texto define de forma clara e concisa: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nas palavras de Paulo, aprendemos que o Evangelho de Jesus Cristo repousa em dois grandes pilares: sua morte e ressurreição. A referência a seu sepultamento é importante por duas razões. A primeira é que a Escritura profetizara a sua morte, e que ela tinha de ser cumprida. A segunda é que valida e prova a morte de Cristo, lançando a base de sua ressurreição e ascensão. Ele foi enterrado porque realmente morreu, e, assim como sua morte foi real, assim foi a sua ressurreição. Enquanto avançamos nesta obra, consideraremos essas grandes verdades do Evangelho. Por ora, temos somente um objetivo: demonstrar que nos é querido não somente proclamar tais verdades, mas também explicá-las. Quando pregamos ou comunicamos por qualquer forma o Evangelho, faríamos bem em nos perguntar quanto de seu conteúdo essencial estamos atualmente transmitindo. Muitos poderiam citar de memória os 3 fatos do Evangelho listados em nosso texto: Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Contudo, quantos entendem o significado desses fatos? E por que eles raramente são explicados do púlpito? Ou temos uma visão tão superficial do Evangelho que acreditamos que eles não requerem nenhuma explicação? Talvez presumamos que todos entendem o Evangelho e que nenhuma explicação é necessária. Componentes de uma pregação centrada no Evangelho. O poder das palavras está em seu significado. Não é suficiente citar algumas proposições do Evangelho de memória, mas devemos trabalhar diligentemente para explicá-las. Por essa razão, o evangelista também deve ser um escriba e um pregador, um professor. Nossa proclamação ousada da morte e ressurreição de Cristo deve incluir uma explicação bíblica, atenciosa e clara do que esses termos significam exatamente. As próximas 4 explicações oferecem provas para tal necessidade. Primeiro, a pregação do Evangelho requer que proclamemos ousadamente às pessoas que Cristo morreu por seus pecados, embora o Espírito Santo possa, sem sombra de dúvida, usar essas 5 palavras para salvar o mais vil dos homens.
Não há base bíblica para assumirmos que devemos deixar essa verdade extremamente importante sem explicação. As pessoas não podem entender adequadamente o significado da morte de Cristo, a menos que eles também entendam algo sobre o seu pecado. Portanto, devemos nos esforçar para lhes mostrar não somente a natureza do pecado e como elas são pecaminosos, mas também devemos nos esforçar para ensiná-las sobre o justo caráter de Deus e sua resposta a pecados de qualquer tipo ou magnitude. Devemos fazer isso com um equilíbrio entre franqueza e compaixão. Muito parecido com um médico que explica a gravidade da natureza da doença do paciente para que este possa despertar e buscar ajuda sem demora. Este trabalho de lançar as fundações ou de arar o coração humano é uma necessidade absoluta na verdadeira pregação do Evangelho. Devemos lembrar que foi somente após o Senhor proclamar seus atributos a Moisés que ele, imediatamente, curvando-se para a terra, o adorou. E foi somente após Deus revelar para Paulo suas justas exigências na lei que este teve seu pecado exposto, sua autojustificação destruída e sua vida convertida. Segundo, a pregação do Evangelho requer que digamos aos homens que Cristo morreu de acordo com as Escrituras. Embora essa seja uma das mais poderosas declarações nas Escrituras, seu impacto sobre o coração humano cresce exponencialmente. Quando a pregação do Evangelho desdobra apropriadamente suas verdades e torna conhecidas suas implicações, logo devemos laborar com as Escrituras para explicar aos homens a exata natureza e as implicações da morte de Cristo. Cristo morreu não somente por causa dos nossos pecados, mas por causa do caráter de Deus. Ele é justo e não pode justificar ou perdoar um ímpio sem antes satisfazer as demandas da sua justiça contra eles. Cristo não somente morreu, mas tomou o lugar do seu povo, carregou sua culpa, sofreu a ira de Deus e derramou seu sangue. Por meio do seu sofrimento, a justiça divina foi satisfeita e a ira de Deus aplacada, a fim de que Deus pudesse ser agora tanto justo como justificador daquele que deposita sua fé nele. Quase todos os trabalhos teológicos clássicos sobre a cruz de Cristo identificam e explicam essas verdades na forma de doutrinas como redenção, substituição penal, imputação, propiciação e expiação. Essas doutrinas não são extravagantes, dispensáveis ou inacessíveis, mas são as verdades essenciais do Evangelho. Elas podem e devem ser pregadas para todos os homens, tanto crentes como incrédulos. Aqueles que argumentam que elas são muito profundas para uma pessoa comum entender, estão empregando a linguagem de antigos papas que queimavam Bíblias, declarando que o povo de Deus era muito ignorante para lê-las. Terceiro, a pregação do Evangelho requer que falemos aos homens que Cristo foi ressuscitado dos mortos ao terceiro dia. Contudo, para esta proclamação influenciar o homem do século XXI, precisamos expor também o significado e as implicações da ressurreição. Devemos proclamar aos homens que a ressurreição de Cristo foi a vindicação pública de Deus da filiação divina de Jesus e um sinal de que ele aceitou a obra redentora de Cristo em favor do seu povo. Devemos explicar como a ressurreição coloca o fundamento para a ascensão de Cristo, e é a evidência de que a este mesmo Jesus, que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Devemos compartilhar que Deus exaltou sobremaneira a Jesus e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Devemos alertar os homens que a ressurreição de Cristo prova não somente que o mundo tem um Salvador, mas também que o universo tem um rei que reinará até que seu povo seja reunido e seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está voltando e julgará o mundo com justiça. Portanto, todos os homens, independentemente de suas posições, tanto mendigos como reis, devem ser prudentes e prestar homenagem ao Filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Finalmente, a pregação do Evangelho requer um apelo às pessoas para que venham a Cristo. Contudo, nosso apelo deve ser tão bíblico como nossa mensagem. Não devemos reduzir os grandes mandamentos de arrependimento e fé a nada além do que uma repetição de uma oração do pecador. Nossos ouvintes devem entender o arrependimento como uma mudança de mente, que engloba não somente o intelecto, mas também a vontade e as emoções.
Eles devem entender que a natureza da fé salvífica, como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, estando plenamente convictos de que o que Deus prometeu em Jesus Cristo, Ele também é poderoso para cumprir. Além disso, devemos instruir nossos ouvintes a respeito da evidência da conversão. Devemos alertá-los de que o verdadeiro arrependimento traz à tona o fruto do arrependimento e que a fé sem obras está morta. Devemos admoestá-los a examinarem e testarem a si mesmos para confirmar sua vocação e eleição. Não basta pregarmos o evangelho bíblico aos homens. O apelo e as instruções posteriores também devem ser feitos biblicamente. Não devemos lançá-los na eternidade se agarrando em nada mais do que a oração do pecador, com apenas nossas débeis palavras de segurança da salvação vibrando em seus ouvidos. A breve explicação dada acima são meros fragmentos do inescrutável Evangelho de Jesus Cristo, o qual somos responsáveis por proclamar às nações. Devemos falar a toda criatura o que Cristo fez, mas devemos também explicar o seu significado e a resposta apropriada que devem dar. As proclamações e as palavras que as formam são importantes, mas à medida que são apropriadamente definidas e aplicadas. Esse é o caso com o Evangelho. A grande tarefa do evangelista cristão é proclamar como um arauto e expor como um escriba. As Escrituras estão cheias de tais exemplos. Filipe guiou o eunuco para Cristo por intermédio de sua explicação das profecias de Isaías. Priscila e Áquila tomaram consigo a Apolo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. O apóstolo Paulo se reuniu com os judeus de Tessalônica por 3 sábados consecutivos para arrazoar com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Finalmente, há sobre todos um grande expositor, nosso Senhor Jesus Cristo, que revelou Deus para o homem em sua encarnação e expôs o Evangelho para seus discípulos perplexos no caminho para Emaús. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.